O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende os ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos então a palavra de Deus, que quer nos iluminar no dia de hoje, que sim, pretende produzir um fruto nas nossas vidas. E vemos Deus aqui, já na primeira leitura, por meio do profeta Ezequiel, dizer: Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos, arrancarei um broto. Então, um galho, um broto, e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o monte de Israel, e ele produzirá folhagem, dará frutos, e se tornará um cedro majestoso. E claro, a gente logo se reporta aqui ao Evangelho, que o Senhor também nos fala do reino de Deus que cresce pequeno, cresce como uma semente, noite e dia, sem saber ali o agricultor como isso acontece. É claro que a gente sabe como é que acontece ali, que a semente na terra passa por esse processo, como Jesus também vai falar em parábola, que morre e aí nasce ali a planta, o fruto da semente. E esse é o processo que nós vemos, meus irmãos, o processo que a própria igreja foi vivendo no seu início e também continua a viver, mas no seu início, o Senhor que toma um broto, que toma ali poucos discípulos, na fragilidade, e é impressionante podermos olhar que daqueles poucos e tão frágeis discípulos, o Senhor realmente fez uma árvore tão frondosa, tão cheias de galhos, de ramos e de frutos de todo tipo. Especialmente brilha para nós a vida dos homens e das mulheres de Deus que se santificaram, mas uma imensidão de membros da igreja que ali no seu escondimento foram produzindo frutos.
mas que precisaram, também como a semente, quebrar-se. É assim que nós vamos produzir frutos na nossa fraqueza. Nós temos que passar pelo processo de ser quebrados ali, no humus, na terra, na humildade, para percebermos que não é a força do homem, a estratégia humana que faz o reino de Deus crescer. Não é nunca o pensamento humano sozinho que vai fazer a obra de Deus acontecer. Nós estamos pisando aqui no chão de um terreno, esse santuário e tudo mais aqui, que não foi construído em cima da força humana, mas de homens e mulheres quebrados por Deus, que se sentem muitas vezes incapazes e se sentiram incapazes de realizar a obra de Deus. Falo dos discípulos, mas antes dos discípulos, esse broto e esse galho aqui é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que na fragilidade de sua natureza humana, a força de Deus, a força do Verbo, atuou neste homem que não apareceu muito, apareceu naquela região localizada da Terra Santa por poucos anos, mas que foi quebrado. O profeta Isaías diz, foi macerado, foi a semente macerada pelos nossos pecados e que foi semeado no túmulo, mas que pela força de Deus foi ressuscitado dentre os mortos e começou então a pujança da semente de Deus plantada na terra, que já havia prometido o Senhor que não descerá a minha palavra como a chuva sem produzir os seus frutos. E começa depois a multiplicar essa semente, aí sim, os discípulos, a igreja que vai crescendo e vai realmente trazendo pássaros para debaixo de suas sombras, até chegar em nós, que também vamos passar pelo mesmo processo. Todos nós vamos passar por esse mesmo processo de ver a nossa insignificância, a nossa pobreza, a nossa fraqueza, de muitas vezes lutarmos para superar algo e não conseguir, e daquela vez você acha que agora vai dar certo, agora eu vou conseguir, e de novo você se depara com sua pobreza, com sua fraqueza, o não conseguir dar os passos que você já vê que precisa dar. São Pedro que diz, Senhor, afasta-te de mim, vendo a glória de Jesus Cristo ali, realizando um milagre da pescaria, ele diz, afasta-te de mim, porque sou pecador. E Jesus está dizendo, afasta-te de mim. Já comecei a pescar, já estou te pescando, Pedro, e você vai ser pescador de homem. São Pedro que vê sua fraqueza, sua pobreza, e os discípulos todos com ele vão vendo a sua fraqueza, a sua pobreza. Imagina, quando o mestre mais precisou deles, todos, deram no pé. O evangelho aqui conta de que Pedro chorou, mas e os outros? Vendo o seu mestre sozinho, preso, e depois saberem no outro dia que foi crucificado. A gente não sabe se eles estavam lá olhando, se chegou a notícia para eles. Mas imagine o sentimento de impotência e de fraqueza, de traição, de abandono, que muitas vezes nós sentimos ao vermos que devemos, sim, ser fiéis ao Senhor e não conseguimos. E mesmo assim Ele nos escolhe. E mesmo assim Ele não nos abandona. A gente daria 0 para nós mesmos.
e era o que a gente merecia e merece muitas vezes. Mas nosso Senhor não tem os pensamentos como são os pensamentos dos homens. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Assim como o céu está acima da terra, assim são os meus pensamentos. Pedro, quando quer que o Senhor não seja macerado, ele diz: afasta-te, Satanás, porque esses são os pensamentos dos homens, não de Deus. De Deus é diferente. Deus espera e quer encontrar uma brecha em nossos corações, pobres, fracos, insignificantes como uma semente, mas que se coloca nas suas mãos. E aí, o pai, que é o agricultor, sabe trabalhar. Ele sabe mexer na terra, ele sabe trabalhar. Vamos ver se a gente tem paciência. Deus tem. Agora, se a gente tem paciência e perseverança de não abandonar, de não olhar para trás, de dizer: Senhor, eu vou confiar mais na destreza de tuas mãos do que na qualidade da semente. O Senhor sabe trabalhar. O Senhor já demonstrou isso na vida de tantos e deixa dizer, quer demonstrar nas nossas vidas. Vamos dar esse passo de fé. Não abandonar o Senhor nunca. Isso é que o inimigo de Deus quer fazer nas nossas vidas, tirar as nossas vidas na hora do desespero, que nós mesmos queiramos dar um jeito na nossa vida. É melhor acabar com a nossa vida, porque assim eu já dou um jeito. Não é assim. Vamos nos colocar nas mãos de Deus, porque de fato Ele sabe como trabalhar a terra, está muito acostumado a tomar sementes que parecem ser estéreis, mas que se abrem sim o seu coração. O Senhor faz grande coisa. É o que Ele diz assim: faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Eu, o Senhor, digo e faço. Nos apresentemos ao Senhor dessa forma, abertos, para que Ele faça brotar a árvore seca. É isso, Senhor Jesus, que nós que aqui estamos, estes que rezam conosco de suas casas, queremos nos apresentar a Ti, porque a força vem de Ti, Senhor. Nós que somos essa semente fraca, sem força alguma, queremos nos apresentar a Ti, deixar que o Senhor realize em nossas vidas o Seu querer e o Seu fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.